Nesse vídeo eu vou compartilhar com você as que eu considero as 3 maiores lições do livro A Ciência de Ficar Rico. Tá? Esse livro que é realmente, eu acho que o primeiro livro desse assunto, assim, focado especificamente na questão financeira, e ele tem vários pontos interessantes, mas eu separei 3 dos principais para a gente conversar aqui. Suprimento Invisível, Pensamento Mágico e isso aqui que é, para mim, o mais incrível de tudo, a verdade por trás das aparências, tá? Então vamos conversar sobre isso. Um detalhe, tá tendo uma obra aqui do lado, então se vez por outra aí tiver um barulho aí mais estranho, é por isso, tá? Mas acredito que com o microfone aqui você vai conseguir entender bem. E só antes, né, da gente entrar de fato no assunto, caso você ainda não participe, participe do grupo Prosperidade Sem Esforço, tem aqui o link na descrição ou no primeiro comentário. É um grupo onde eu todos os dias publico um conteúdo exclusivo lá, né? Então, conteúdo que não é publicado nem aqui, nem em Instagram, nem em nenhum outro lugar, eu publico lá nesse grupo. Se você quiser ter acesso a esse tipo de conteúdo, entre lá, ok? Bom, e antes de entrar nesses assuntos aqui especificamente, só falar um pouco sobre o livro em si, né? Esse livro está até escrito aqui, olha, ó, o livro que inspirou o segredo, né? Então, acho que o filme, o livro, O Segredo foi o que realmente popularizou, né, de uma forma absurda esse tipo de assunto que a gente conversa aqui, né? E então lá no filme, né, a Rhonda fala sobre um livro que ela leu e que descobriu todo o segredo, foi esse aqui, né? Então esse livro é a origem do segredo, do filme, do livro. E esse livro, ele é de 1900, se não me engano é 1908, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é 1908 mesmo. O Wallace D. Wattles, né, que foi o escritor do livro, ele morreu em 1911. Então o livro, né, é de antes disso. Se não me engano é de 1908 mesmo. Então olha só, mais de 100 anos e mesmo assim continua super atualizado o que se fala aqui, tá? Bom, começando então sobre esse assunto aqui do suprimento invisível, deixa eu ver qual página que tá aqui, ó, página 21. Eu vou ler um trecho aqui e vou conversar com você dentro disso. Olha, ninguém continua na pobreza por falta do suprimento de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Cada família em todo o mundo pode construir um palácio do tamanho do Capitólio, em Washington, só com material de construção existente nos Estados Unidos. Com um cultivo intenso, é possível produzir lã, algodão, linho e seda em quantidade suficiente para vestir todas as pessoas do mundo, melhor do que Salomão em toda a sua glória. Além de prover farto alimento para todos. O suprimento visível é praticamente inesgotável, enquanto o invisível é realmente inesgotável. E aí está destacado aqui. O invisível é realmente inesgotável. Tudo o que vemos na Terra é feito de uma substância original, de onde todas as coisas procedem. Então, olha só. Isso aqui realmente, para mim, dentro de todo esse mundo aqui que a gente conversa, de manifestação, etc., eu falo, cara, antes de querer manifestar, acessar qualquer realidade, eu acredito que a primeira coisa que qualquer pessoa precisa querer é ter essa consciência aqui. Essa consciência do suprimento invisível ser inesgotável. O que isso quer dizer? Que não existe a possibilidade da falta. Cara, isso é, inicialmente falando, né, a coisa mais incrível que você pode, o sentimento mais incrível que você pode ter, né? Porque isso resolve muito dos problemas que talvez você tenha. Muitos dos problemas que você tem hoje é por medo da falta. Medo de não ter o que comer, o que vestir, onde morar, né? Então, se você cria a consciência de que, cara, isso não existe, não tem essa possibilidade, todo o restante fica mais fácil, né? E essa questão do suprimento invisível, isso aqui é exatamente o que Jesus
falou lá no Sermão da Montanha, né? Vez por outra eu converso sobre isso com você aqui. Quando lá naquela época as pessoas já apresentavam exatamente essas mesmas questões, as preocupações de não ter o que comer, né? O que vestir, onde morar, etc, etc. E ele falava, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Aí fala, os lírios do campo, fala dos pássaros, né, que nunca ficam sem ter o que comer. Então, por meio de exemplo, o que Jesus queria dizer era exatamente isso. Olha, não existe possibilidade da falta. Mas aí você fala, tá, Fabrício, mas então por que falta? Porque existe na cabeça de quem falta a possibilidade disso acontecer. A consciência cria a realidade. A consciência é o que você pensa. Então, se você pensa, a verdade universal é, cara, só existe abundância. Só que a sua verdade, é louco isso, né? Mas é como se a sua verdade ela superasse essa verdade universal, né? Quando eu falo que só existe abundância, se você for pensar originalmente, quando a gente nasce, ou se você for observar uma criança, ela não nasce com medo da falta. Ela não nasce indo lá chupar o peito da mãe e com medo de, nossa, não vai ter leite. Ela não vem com isso. Mas, à medida que cresce, então isso é inserido. Se não fosse inserido nada, o pensamento natural seria de abundância. Se o pensamento é de abundância, nada falta. Mas, se eu acredito na possibilidade da falta, aí sim falta. Tá? Então, tanto que isso, lá na mentoria Sem Esforço, né, que é o meu produto principal, assim, onde, né, eu consigo dar realmente uma atenção especial ali, e a gente faz todo um trabalho, né, com relação a essa questão de mentalidade relacionada a dinheiro. A primeira coisa que a gente trabalha lá é essa questão da segurança interna, para não só entender isso daqui, porque uma coisa é entender, outra coisa é você inserir aquilo no subconsciente. Então a gente faz isso. Aqui abaixo tem também um link para você conhecer a mentoria, caso faça sentido, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pensamento mágico, tá na página 26. Olha só o que diz, olha. Cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos, de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância amorfa, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões, no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânico e inorgânico. Então, o que quer dizer isso, né? Então, quando a gente fala assim, né, por exemplo, todas as realidades existem, você acessa a realidade que você quiser, tá tudo disponível, se você pensa, manifesta, beleza. Isso pode dar a ideia que é uma coisa assim, mágica, né? Dependendo do nível de consciência da pessoa, mas eu digo assim, olha, a pessoa que está nesse nível de consciência, de manifestar através do nada, assim, ela não estaria assistindo esse vídeo. Tá? Essa é a verdade. Então, assim, quando eu falo que, olha, existe, né, aqui, olha, pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. Então, eu até dou um exemplo com relação a isso, que é o seguinte. Pensa uma pessoa que ela quer emagrecer. É possível você emagrecer com esses princípios aqui de mentalidade? É óbvio que sim. É claro que sim. Só que o que vai acontecer? A pessoa ela vai emagrecer de uma forma mágica? Não. Na maioria das vezes o que vai acontecer ela vai mudar a mentalidade dela e aí ela vai começar a se alimentar melhor e ela vai começar a se exercitar. E isso vai fazer com que ela emagreça. Então,
Porque esse é um caminho pré-estabelecido, né? Talvez você fale assim, não, mas é possível. Por exemplo, um dia apareceu para mim no Instagram um pastor falando assim, cara, eu orei lá pela mulher, ela era obesa, e na hora que eu acabei de orar, ela teve que segurar a saia do tanto que ela emagreceu ali na hora. É assim, sabe? Tá, né? Mas é um pouco mais... Vamos, para não falar que é uma mentira, vamos falar assim, olha, é preciso um nível de consciência muito avançado para isso, tá? É preciso um nível muito avançado para isso. Então, na maioria das vezes, isso vai acontecer de formas pré-estabelecidas. E para o assunto que a gente mais conversa aqui, que é para a questão financeira, na maioria das vezes, é isso que acontece também. O que eu falo com relação a isso? Lembrando, né, do que a gente trabalha lá na mentoria para trazer aqui para você. Existe esse protocolo inicial que é o de segurança interna. O próximo é o protocolo dinheiro fácil, que é o quê? Quando a gente tira qualquer associação que tem com relação a se eu quiser prosperar, eu preciso batalhar, sofrer, lutar e etc. Não é preciso isso. Não é preciso isso. Mas não quer dizer que eu não vou fazer absolutamente nada. Pode ser que aquilo caia do céu? Pode. Né? Que a pessoa jogue na loteria, que ela receba, sei lá, né? Um parente que faleceu e deixou uma herança. Pode acontecer e é importante que o merecimento da pessoa esteja alinhado para ela aceitar isso. Maravilha. Só que, na grande maioria das vezes, isso acontece de forma... Existe uma forma de se fazer dinheiro. Por exemplo, uma das principais é vendendo, empreendendo e vendendo. A maioria das pessoas que ficam ricas, elas ficam empreendendo, logo vendendo, tá? Então, assim, acho que é bem importante ficar claro isso, né? Porque às vezes falar sobre isso pode dar uma ideia de que a coisa, né? Então eu vou ficar... né, o dia inteiro aqui assistindo Netflix aqui, eu sou próspero e é isso e pronto. Existe uma forma pré-estabelecida das coisas acontecerem e boa parte das vezes é necessário uma ação para isso. Ok? Agora, o que eu considero aqui o ponto principal mesmo do livro como um todo é aqui esse trecho. Está aqui na página 29, que fala sobre a verdade por trás das aparências. Vou ler aqui e vamos conversar sobre isso. Diz assim, olha. Pensar o que queremos implica pensar a verdade independente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade independentemente das aparências é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo. A não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença, ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza, exige poder. Mas quem adquire esse poder torna-se um sábio, tem condições de dominar o destino e pode ter o que quiser. Fantástico esse trecho, né? Fantástico. Tem muita coisa aqui, vamos conversar em cima disso, começando lá do começo,
né, desse trecho aqui, olha. Pensar o que queremos implica pensar a verdade independente das aparências. Olha só. Nós fomos condicionados a viver pela aparência, ou seja, pelo que eu estou vendo. Então, eu estou vendo, eu vejo lá no banco um valor negativo. Logo, eu crio uma verdade. Eu não tenho dinheiro. E o eu não tenho dinheiro faz com que eu continue vendo o saldo negativo. E quanto mais eu vejo o saldo negativo, mais eu coloco eu não tenho dinheiro. E isso vira um círculo vicioso. O que é a verdade? Aqui falou sobre a verdade, né? Manter o pensamento na verdade, etc. E a verdade é a abundância. Essa é a verdade, independente da aparência. Se você está vendo uma aparência que é diferente da abundância, é só porque você pensou nisso durante muito tempo. É isso. Sabe? Então tudo que você vê assim que não seja, não, eu estou vendo escassez, eu estou vendo problema, foi pela sua forma de pensar. Foi pensar na possibilidade, como eu falei aqui no início, da falta, da dificuldade, etc, etc. Se o pensamento estiver concentrado na verdade, como ele falou aqui, a aparência muda. Porque, e aí, olha só, vamos reler um trecho aqui, olha. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que observa. Então, isso é o normal. Eu vejo, eu penso, eu vejo, eu penso. Então, e aí ele até fala, olha, é o trabalho mais árduo do mundo, fazer o contrário disso. Que é o quê? Eu estou vendo uma coisa, mas aqui existe outra. Eu estou vendo e aqui existe outra. Mas, se você já acompanha o canal aqui, você sabe que eu sempre digo, é mais fácil que essa outra, ela seja um próximo passo dessa do que você está vendo. A mente vai aceitar isso mais facilmente. Vai ser mais difícil ela aceitar, por exemplo, eu vejo ali dívidas e eu estou aqui que eu sou rico, eu tenho um iate, eu tenho isso, isso e aquilo. Não é tão simples, tá? Não é tão simples. Então, qual que seria o ideal aqui, por exemplo, de uma pessoa que está em uma situação de muita dificuldade? É ela criar a crença de não existe a possibilidade de faltar. Esse é o próximo passo. Ah não, eu já tenho isso. Aí eu vou para um próximo, para um próximo, para um próximo. Tá? Mas, em resumo, né, esse trecho aqui que eu realmente considero o principal é isso. Você vai precisar estar vendo uma coisa e pensando outra. Durante um tempo isso vai acontecer. Eu mandei esses dias lá no grupo Prosperidade Sem Esforço, esse grupo que eu estou te convidando para participar aqui, um conteúdo falando o seguinte: hoje eu vivo a vida dos sonhos, mas antes eu mentia sobre isso. O que eu quis dizer ali? Cara, hoje realmente, assim, olha, é tudo muito maravilhoso, muito maravilhoso. Só que antes de ser esse tudo muito maravilhoso, eu dizia que era. Entende? Então eu estava vendo uma coisa que já era boa, mas não era tão maravilhoso assim. Mas aí eu falava, cara, está perfeito. Eu estou vivendo a vida dos sonhos. Quando ela estava boa, não estava ótima, não estava tudo maravilhoso, estava boa. Eu falava, eu estou vivendo a vida dos sonhos. Passa um tempo, eu começo a ver essa vida dos sonhos. Entende? Porque eu ignorei a aparência e me concentrei na verdade. E a verdade é o que você pensa. No fim das contas é isso. Né? Sempre a verdade vai ser o que você pensa. Você sempre vai estar certo. Ah não, minha vida está uma droga. Vai estar. Eu estou vivendo a vida dos sonhos. Vou estar também. Tá? É assim que funciona. Bom, fala aqui o que você achou, né, desse vídeo, se fez sentido aqui para você. E se você quiser facilitar e acelerar o seu processo
Vou te convidar aqui a conhecer, né, os meus produtos. Aqui abaixo tem um link da mentoria, é o melhor dos mundos, tá? Lá na mentoria a gente trabalha com protocolos específicos para fazer uma reprogramação completa na questão financeira, eliminar bloqueios, né, e acessar a sua versão que já é próspera. Essa é a ideia da mentoria. Além de um conteúdo que já tem lá, um conteúdo gravado, né, que é pouco conteúdo, a ideia ali não é ficar te enchendo de vídeo, não, é algo bem prático. Você tem exercícios práticos e simples de fazer. Além disso, encontros quinzenais diretamente comigo em grupo e um grupo de WhatsApp, onde a gente está criando uma egrégora ali muito boa, né? Hoje são quase 100 pessoas, né, na mentoria. A gente está ali com esse grupo bem engajado assim. Então, melhor dos mundos é isso. Caso não seja possível para você hoje fazer parte da mentoria, aí sugiro que você conheça o ativador de dinheiro inesperado, que é para você já ver algum resultado, né, de uma forma mais rápida, e muitas das pessoas, inclusive, fazem e depois passam para a mentoria, tá? Então, sendo possível, faça isso.